Todo mundo vendo minha tela? Beleza. Ótimo. Olá. Então, hoje, a gente ontem falou de algumas coisinhas de conjunto. Ontem a gente falou de união, de... Ontem a gente falou de união, interseção, diferença e o complementar de um conjunto. Além disso, a gente também falou de intervalos reais. Então, hoje a gente vai retomar esses conceitos para poder aprender a contar os elementos de um conjunto quando a gente tem união entre os conjuntos, beleza? Quando a gente une os conjuntos, a gente tem uma certa interseção, coisas do tipo, então a gente vai ter que aprender a contar os elementos desse conjunto. Tá joia? Só um minutinho, gente, rapidão. Então a gente vai ter alguns probleminhas de contagem. Não é quem é de Minas Gerais conhece muito bem Contagem, uma cidade que vizinha de Belo Horizonte, mas não é problema de contagem, tipo problema de saúde, problema de educação de contagem, não. Problema de contar um, dois, três elementos, quantos elementos vão ter nos conjuntos, beleza? Então, esses elementos são muito comuns em provas. Então, no Enem já caiu algumas vezes problemas de contagem de conjuntos e sempre aparece uma questãozinha. Quase sempre tem uma questãozinha de contar elementos de um conjunto, tá bom? Em outras provas é mais comum, principalmente, eu vou falar daqui, né, porque eu sou de, quem não me conhece ainda, duvido que alguém não me conheça aqui, mas quem não me conhece ainda, eu sou de Minas Gerais. E antigamente, até 2011, 2012, se eu não me engano, o vestibular da UFMG era em duas etapas, né? Então, ele tinha sempre uma primeira etapa, que eram as provas fechadas, e a segunda etapa, que era a prova aberta. E essas provas sempre tinham questões de problemas de contagem. Hoje, as universidades do interior de São Paulo têm muito ainda esse tipo de problema de contagem. Ela sempre aparece no Enem, mas aparece mais nesses vestibulares mais, entre aspas, tradicionais. Beleza? Então, vamos lá. Sejam os conjuntos A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e B, que tem os elementos 2, 4, 6, 8. Hoje eu vou inverter um pouquinho a lógica. Hoje a gente vai fazer os exercícios e vai aprendendo os conceitos, fazendo os exercícios. Vocês vão ver como que vai ser mais interativo. Então, eu quero saber qual que é o número de elementos dessa união. Eu vou unir os conjuntos A e B, eu quero saber quantos elementos eu vou ter com essa união. Alguém consegue me responder? Isso. São esses números aí. 6 elementos. 6 elementos. Muito bem. Quem falou aí? Muito obrigado. Boa, Vanessa. Como que você fez, Vanessa, para contar esses elementos? Fiz a união de tudo, que fica 1, 2, 3, 4, 6 e 8, que dá 6 elementos. Muito bem. E por que você não contou o 2 e o 4 duas vezes? Já que ele aparece nos dois. Porque são os dois elementos que ambos têm em comum. Muito bem, não faz sentido a gente contar eles duas vezes, né? Eles aparecem nos dois conjuntos, mas eles são a mesma coisa. Então é a mesma coisa, tipo assim, ó. Vamos pensar assim. Eu sou estudante de matemática e cruzeirense. Se eu for contar os estudantes de matemática e os cruzeirenses juntos, não faz sentido me contar duas vezes. Beleza? Faz sentido contar eu apenas uma vez. Eu faço parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, mas eu sou a mesma pessoa. Por que eles vão me contar duas vezes? Beleza? Não faz sentido. Então, olha só. Então, eu desenhei de uma forma aqui mais didática dessa vez. Como assim? Eu desenhei o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. Desenhei o conjunto B com os elementos 2, 4, 6 e 8. E os elementos 2 e 4, eles fazem parte da nossa interseção. Então, eles fazem parte do conjunto A e B ao mesmo tempo. É esse espacinho aqui, ó. Quando a gente conta aqui, ó, quantos elementos a gente tem, a gente vai perceber que a gente tem 6 elementos, porque a união é o conjunto A e o conjunto B totalmente juntos. Beleza? São todos os elementos dos dois conjuntos. Então, é isso que a gente está aprendendo a contar. Só que aqui, ó, a gente conseguiu contar, tipo assim, nos dedos, né? Tipo, facinho aqui. A gente só foi lá e contou cada um dos elementos. Beleza?
Só que é o seguinte, quando a gente desenha, fica muito óbvio de perceber essa união. Mas nem em todos os casos a gente vai conseguir desenhar. Aí eu quero saber se vai ter uma fórmula para a gente poder calcular isso. Vocês acham que vai ter alguma fórmula para a gente poder aprender a calcular isso? Esse é o meu questionamento. Então, olha só, o que acontece? A gente vai sim ter uma fórmula. Esse NA aqui, ó, é o número de elementos de A. Então, eu tenho 4 elementos em A. O N do B é o número de elementos de B. Eu tenho 4 elementos em B. O NA interseção B são os elementos que fazem parte de A e B ao mesmo tempo, que são 2 elementos. Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Se eu contar os elementos de A e eu contar os elementos de B, eu vou ter 8 elementos, não é verdade? Vocês concordam? Se eu pego todos os elementos de A, pego todos os elementos de B, eu tenho 8 elementos, correto? Pegando eles separadamente. Ótimo, que bom que vocês entenderam essa ideia. Só que pensa só, tem alguns elementos que eu contei eles 2 vezes. Quais são esses elementos? São os elementos que fazem parte da nossa interseção. Eu conto esses elementos 2 vezes, porque eu conto quando eles estão no A e eu conto quando eles estão no B. Então, olha só o que acontece. Eu estou contando eles 2 vezes. Então, eu não posso contar eles 2 vezes. Então, eu quero contar eles uma vez só. Então, vou subtrair uma vez a minha... Como é que chama? A minha interseção. Então, se eu somar os elementos do A, somar os elementos do B e subtrair a minha interseção uma vez, eu vou ter o número de elementos da minha união. Faz sentido, pessoal? Quando a gente percebe isso? Então, olha só. Se eu quero contar os elementos, traduzindo tudo isso que eu falei para uma linguagem matemática, se eu quero contar número de elementos de A união B, eu fazer o número de elementos de A mais o número de elementos de B e subtrair uma vez a minha interseção entre os conjuntos. Beleza, gente? Então, essa daqui é a formulazinha que a gente consegue utilizar. Beleza? Eu não gosto muito de fórmula. Vocês já repararam. Eu raramente mostro uma fórmula. Tem vezes que eu falo que a gente tem que decorar uma fórmula, porque vai ser muito pior se a gente não decorar. Essa daqui vai ser pior se a gente decorar. Eu só estou mostrando porque tem gente que gosta de fórmula e aqui o que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, é dar todas as ferramentas possíveis para que vocês consigam resolver uma questão. Então tem que ser justo e transparente aqui. Eu não gosto de fórmulas e não gosto dessa fórmula. Mas tem gente que gosta, então sinta-se à vontade para gostar das fórmulas, tá bom? Mas eu estou mostrando aqui só uma ideia. Essa fórmula é importante para a gente entender essa ideia, tá bom? Que a gente está contando 2 vezes a nossa interseção. Seguindo, então, vamos para um problema. Vamos para um problema. Supondo que o número de elementos de A seja 32 e o número de elementos de B seja 20. E que o número de elementos da união é 40. Eu quero saber quantos elementos vão estar na interseção entre A e B. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vou dar aí um tempinho para vocês. Agora são 3h16. 3h20 eu corrijo. Então, se a gente for colocar a nossa fórmula aí, teremos número de elementos da união é igual ao número de elementos de A, mais os elementos de B, menos os elementos da interseção, que eu estou contando eles 2 vezes. E eu quero saber quantos elementos eu vou ter na interseção. Eu já coloquei esse exercício logo de cara para a gente perceber que eu posso substituir números em qualquer lugar. Isso é uma fórmula matemática. Fórmula matemática serve para substituir números nos lugares das letras. Então, eu tenho 4 incógnitas aqui. Ó. Eu posso substituir sempre 3. Posso colocá-las em qualquer lugar. E eu já coloquei logo aqui no final. A gente às vezes fica muito agarrado que só pode substituir a que está isolada. Beleza? Então, aqui, ó, elementos da união eram 40. Eram 40 elementos. Eu tinha 32 elementos de A, 20 elementos de B, e eu quero descobrir quantos elementos eu tenho na interseção. Então, posso fazer, ó, 32 mais 20, eu tenho 52.
40 é igual a 52, menos N, a interseção B. Então, eu vou passar o 52 para lá, vou ter 40 menos 52 é igual a menos o N aqui. Menos 12 é igual a menos N. Eu posso fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, 12 é igual a número de elementos de A, interseção B. Todo mundo compreendeu? Todo mundo entendeu? Nice. Então, beleza. E agora, só que é o seguinte, a gente falou agora dessa lógica para 2 conjuntos. Só que como vai funcionar essa lógica para 3 conjuntos? E agora? Como que vai funcionar? Alguém tem alguma ideia? Aqui, ó. Eu vou ter um exemplo aqui. Sejam os conjuntos A, B e C. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 4, 6, 8. E o conjunto C, 1, 2, 6, 9. Eu quero saber qual é o número de elementos dessa união. Então, vou dar um tempinho para vocês me contarem quantos elementos eu vou ter nessa união. Mas vamos lá, ainda não tenho essa responsabilidade. Seguinte, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o outro. Vou desenhar. Eu gosto muito de desenho. Então, fiz esse desenho. Vamos lá. Quem que participa dos 3 grupinhos aqui ao mesmo tempo? É o 2. Ó. O 2 participa de todo mundo. Então, eu vou pôr o 2 lá no centrão. Ó. Pam. Agora, o 1, ele participa só do A e do C. Então, eu vou colocar o 1 aqui, ó, no A e no C, interseção dos dois. O 3, ele participa só do primeiro. Então, eu vou pôr ele aqui no A sozinho. O 4 participa do B e do A. Muito bem. O 6 participa do B e do C. Então, coloca aqui, ó, B e C, é esse lugarzinho aqui. E o 9, o 8 participa só do B e o 9 participa só do C. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem somente 7 elementos nessa união, beleza? Será que a gente vai ter uma fórmula matemática também para a gente poder fazer isso? Assim como a gente tinha uma fórmula para a união de 2 conjuntos, será que a gente vai ter uma fórmula na união de 3 conjuntos? Olha só. Eu coloquei aqui, ó, toda essa disposição. Então, eu tenho quantos elementos de A? Eu tenho 4 elementos em A. Tenho 4 elementos em B. Tenho 4 elementos no C. Agora, vamos pegar aqui ó, a interseção entre A e B. A e B. A interseção entre A e B é isso aqui, ó. Vocês estão vendo onde eu estou circulando aqui, ó? Com a minha caneta, ó. Essa daqui é a interseção de A e B. Vocês estão vendo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou tirar ela uma vez. Porque eu já contei isso quando eu tinha A e quando eu tinha B. Então, eu tirei ela uma vez. Beleza? Tirei uma vez. Vamos contar aqui, ó. Tirei essa interseção do outra vez. Interseção de A e C. Vou tirar essa interseção também, ó. Interseção de B e C. Vou tirar ela. Olha só, eu tinha contado esse conjunto 4 aqui 2 vezes e tirei uma. Então, eu estou contando ele certo. O 1, eu tinha contado ele 2 vezes e tirei uma. Estou tirando certo. O 6, eu tinha contado ele 2 vezes e estou tirando uma. Então, estou contando ele certo. Só que olha o 2. O 2 eu tinha contado 1, 2, 3 vezes. Só que eu tirei ele as 3 vezes também. Então, eu tenho que somar esse conjuntinho. Então, se eu quero a soma de todos os elementos aqui da minha união, eu posso fazer somar o A, o B e o C, tirar as interseções duplas e somar a interseção tripla. Isso parece que vai me dar uma conta enorme.
E, de fato, me dá uma conta enorme. Aqui é uma soma. Soma. De fato, dá uma conta enorme. Só que eu digo para vocês o seguinte, lembra que eu falei que não é legal ficar decorando fórmula? Não é legal. A gente vai aprender uma forma diferente de fazer esse tipo de questão. Beleza? Uma forma que a gente vai preencher isso aqui. Isso aqui se chama diagrama de Venn, quando a gente coloca os elementos de um conjunto dessa forma. A gente vai aprender uma forma muito mais fácil da gente resolver um tipo de questão dessa. Olha lá, a gente somou, tal, parará. Quando a gente substitui os valores aqui, ó, deu os mesmos 7 que a gente já tinha descoberto anteriormente. Beleza? Foi só um exemplo. Então, a minha dica é essa. Saber como preencher o diagrama. Então, vamos lá. Ó. Uma pesquisa em uma escola sobre o esporte que os alunos praticam. 50 preferem vôlei, 80 tênis, 100 futebol. 20 praticam vôlei e tênis, 25 praticam vôlei e futebol, 40 praticam tênis e futebol. 5 deles praticam as 3 modalidades. E eu quero saber quantos alunos essa escola possui. Então, basta eu pegar todo mundo aqui, ó, e somar. A resposta para essa pergunta é não. Vamos montar lá então um diagrama. Ó, vocês vão ver que vai aparecer um diagrama bonitinho aqui. Vôlei, tênis e futebol. Vocês acham que eu tenho que preencher mais de fora para mais dentro ou mais dentro para mais fora? De dentro para fora. Muito bem. Então, a primeira coisa é, a gente, quando vai preencher esse tipo de diagrama, a gente preenche de dentro para fora. Lembra das expressões numéricas? Quando a gente vai resolver uma expressão numérica, a gente resolve a parte mais lá dentro, os parênteses primeiro. Então, aqui é como se fosse uma expressão numérica. Eu vou resolver lá no meio. Beleza? Então, o primeiro que a gente preenche é quem pratica as 3 modalidades. Quem que pratica as 3 modalidades? São 5 pessoas. Eles estão aqui ó, na interseção tripla, beleza? Tranquilo? Quando eu coloco isso? Ótimo. Então, a gente preenche lá dentro. Agora, então, a gente vai para as interseções duplas, tá bom? Então, olha só. Falei que 40 pessoas praticam tênis e futebol, não falei? Tênis e futebol. Só que, olha só, essa interseção é aqui, ó. Tênis e futebol. É essa interseção tênis e futebol. Só que eu já tenho 5 pessoas que praticam tênis e futebol. Quantas pessoas vão praticar tênis e futebol? Somente tênis e futebol? 35. Muito bem. Então, ótimo. Eu falei que 25 pessoas praticam vôlei e futebol. Vamos pegar aqui a interseção vôlei e futebol. Vôlei e futebol. Falei que são 25. Só que eu já tenho 5 aqui ó, nessa interseção. Ó. Então, quantos vão praticar somente vôlei e futebol? 20. A mesma coisa com tênis e futebol. Já tenho 5 lá. Ó. Então, quantas vão ser? Já eram 20, serão 15. Então, ó, passar para o próximo slide. Então, a gente preencheu aqui, ó. Coloquei de verdinho. Ótimo, olha só. Só que o que acontece aqui? Pensa assim, ó. Vamos para o futebol. Falei que 100 pessoas praticam futebol. Então, o futebol é isso tudo aqui, ó. Olha o grupo aqui do futebol. Falei que são 100 pessoas. Só que aqui nesse grupo, eu já tinha 35 mais 5, 40. Mais 20, 60. Então, 40 pessoas praticam somente futebol.
Camila, esses 15 vieram dos 20 que praticam tênis e vôlei. Ah, tá. Então, já tinham 5 aqui no meio, ó, praticam vôlei e tênis, e viraram 15. Então, 40 que praticam futebol. Vamos pensar nos que praticam tênis. São 80. Só que olha para o tênis, ó. O tênis já tem isso aqui, ó. Já tem 15, 5, 20. Mais 5, mais 35, 55. Então, das 80, eu já tenho 55 aqui no grupo. Faltam 25. Muito bem. Agora, eu tenho a galera do vôlei. Eles eram 50. Só que olha aqui, ó. Nesse mêsinho aqui, ó, eu já tenho 15, 5, 20. Mais 20, 40. Vão ficar 10 para eu preencher. Muito bem. Para eu contar agora quantas pessoas essa escola tem, é só eu somar todo mundo aqui. Beleza? Então, se eu somo todas as modalidades, eu vou ter 10 mais 20 mais 40, mais 15, mais 5, mais 35, mais 25. O número de alunos dessa escola é 150 alunos. Vocês acharam ok, pessoal? Vocês acharam mais razoável do que eu fazer aquela conta enorme lá, que não faz nenhum sentido para a gente? Quando eu preencho esse diagrama de Venn, eu entendo exatamente o que está acontecendo. E ele é muito fácil de ser preenchido. Vocês conseguiram perceber? Essa questão normalmente assusta muita gente, mas essa é uma questão muito fácil até. Beleza? Vocês viram que quando a gente começa a falar muito em fórmula, a coisa fica complicada, mas quando a gente entende o que está acontecendo, é muito mais fácil. Grazi, deu 150, que eu somei esses númerozinhos aqui, ó. 10 mais 20, 30. Mais 40, 70. Mais 35, 105. Mais 5, 110. Mais 15, 125. Mais os 25, 150. Foi assim que chegamos em 150, tá bom, Grazi? Se eu somar aqui, ó, gente, vai dar super errado. Por isso que eu tenho que montar o diagrama para eu entender o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo. É João. É João, não é? Isso. Então, eu comecei a somar do 100 praticam futebol para baixo. Eu nem somei o 80 nem 50 do cima, de cima. Mas. Eu nem sei se é das contas também. Não, ia dar errado. Só aqui, ó, 120. Só aqui já ia dar 145. Se ainda tinha 45 para somar. Só aqui ia dar 190. Entendeu? Beleza? Então, eu vou deixar esse casinho aí para vocês. Tá bom, gente? Vocês vão resolver esse. É praticamente idêntico. Tem só uma coisinha aqui, ó. Que é esse finalzinho aqui, ó. Essa última afirmativa. Mas eu tenho os refrigerantes. Antártida, ninguém está me pagando royalty, ninguém está me pagando propaganda, então eu vou botar o nome de refrigerante aqui. Bané e Caco. Não sou obrigado a botar nome de refrigerante aqui. Se alguém quiser me pagar para fazer propaganda de refrigerante, faço na maior tranquilidade. Mas, por enquanto não me pagam e reconhecem o meu talento, não faço. Então, vou dar 5 minutos aí para vocês poderem resolver essa questão. Beleza? Outra dica aqui para vocês também, hein? Como que a gente começa preenchendo? Temos essa coisinha aqui diferente. Onde que é essa coisinha que vai entrar? Hein, gente? Essa coisinha aqui vai entrar onde? Pode ser agora. Ele não importa muito onde que ele vai entrar. Ele não faz parte de nenhum grupo, né? Então ele está aqui fora, ó. Beleza? Não tem muita importância quando eu vou colocar ele. Posso colocar ele no início ou no final. Eu gosto de colocar ele no início porque se eu deixo para o final, eu, João Vitor, sou meio lerdo. Então tem chance grande de eu esquecer. Muito grande. E eu botei já logo 20 aqui, ó, no meio. Os outros, as interseções duplas aqui, ó, eu vou preencher sempre tirando 20, porque eu já tenho 20 em todas elas. Então, vou lá, vou preencher as minhas interseções duplas assim, ó. 70 tomavam Antártida e Bané, então vão ser 50.
90 tomam Bané e Caco. Então, são 90, vão ser 70. 40 tomam Antártida e Caco. Já são 20. Vão ficar só 20. Beleza? Eu vou apagar isso aqui para mandar para vocês depois bonitinho. Temos aqui, ó. Agora, como que a gente vai preencher isso aqui, ó? São 360 pessoas que tomam Caco. São 360, eu já tenho. Vamos pensar aqui, ó. Pensar no Caco. Nossa, Jeová, mano. Que desenho horroroso. São 360, eu já tenho aqui no Caco, ó. Eu tenho 70, tenho 20 e 20. Então, eu tenho 40, mais 70 eu tenho 110. Para 360, vão faltar 250. No Bané, 50, 20 e 70. Quantos são ao todo no Bané? 260. Eu já tenho aqui, ó, 50 mais 20, 70. Mais 70, 140. Então, aqui vão ser 60. Opa! No Antártida, são 150 pessoas. Então, eram 150, eu já tenho 20, 20, 40. Mais 50, 90. Para 150 aqui, ó, que é todo mundo que tem Antártida, então, faltam mais 60 pessoas. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. 60, 60 e 250. O seguinte, para eu somar, para eu descobrir o total de pessoas, basta eu somar cada um deles. A dica é, pega uma bolinha dessas daqui, ó, que a gente já sabe quantos que tem aqui dentro. Por exemplo, vou pegar a do Caco aqui, ó. Eu já sei que aqui tem 360. Então, eu vou fazer. Ao invés de eu fazer 250 mais 20 mais 20 mais 70, eu já faço 360 mais os outros que restaram. 60 mais 50 mais 60. Não esqueça do 100. Mais 100. Hora que eu somar aqui, ó, 360 mais 60, 420. Mais 50, 470. Mais 60, 530. Mais 100, 630 pessoas. Beleza, gente? Tranquilo? Eu dou bem diferente, mas eu mesmo resultado. Como assim deu bem diferente? O que você fez? Porque eu não diminuí, eu diminuí no começo 20 pessoas. Esse caso eu diminuí depois. Entendi. Tem que tomar cuidado, beleza? Talvez tenha sido uma coincidência, Léo. Mas tem que tomar cuidado. Beleza? Todo mundo entendeu, gente? O resto, todo mundo? Por que que ao invés de 90 é 70? Porque, ó, pensa assim. Aqui que você está perguntando, não é? Quem está perguntando? Você está perguntando aqui, ó, onde que eu acabei de sublinhar. Certo, Grazi? Grazi. Olha lá. Tá. Eu acredito que tá aqui, porque é o único 70 que a gente tem. Pensa assim, ó. Eu falei, você vai entender todos os outros, ó. 70 pessoas tomam Antártida e Baré. Não, desculpa. 90 pessoas tomam Bané e Caco. São 90. A interseção de Bané e Caco é toda essa interseção, ó. Nessa interseção, eu já tinha antes 20 do que eu já tinha preenchido. Para eu ficar com 90 pessoas dentro dessa interseção, como eu já tinha 20, eu vou colocar aqui 70. A interseção dupla ela tem que completar a outra.
para ser verdadeiro o meu diagrama. Tudo bem, Grazi? Ô, Para mim também deu 90. aqui? Coloquei 90. É isso. Mas você entendeu por que tem que ser 70? Sim. Beleza, muito bem. Do 20. Muito bem. Ô, Ana, olha só. Aqui, pensa que aqui dentro estão as pessoas que tomam refri. Essas 100 pessoas, elas não tomam refri. Então, elas não podem participar de nenhum desses grupos. Tá bom? Como eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas, então eu tenho que somar 100, porque 100 pessoas da entrevista não tomam refri. Beleza? Por isso que eu tenho que somar. Eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas. Tá joia? Se eu quisesse saber quantas pessoas tomam refri, eu não ia nem colocar esse 100 aqui, ó. Tá bom? O que vai mudar muito nesse tipo de questão, pessoal, é a pergunta que é feita, beleza? A pergunta que é feita, depois você montar o diagrama de Venn, é o que vai modificar muito a sua questão. Por exemplo, se eu falo assim, ó, quantas pessoas tomam apenas um dos refrigerantes? Apenas um dos refrigerantes é 250 mais 60 mais 60. São essas pessoas aqui, ó, que não estão em nenhuma interseção. E não são as pessoas também que não tomam zero refri. Beleza? Então, o que vai guiar o tipo de cálculo que você vai fazer depois é a pergunta. Mas o diagrama de Venn, a montagem dele é essa. Beleza? O que vai mudar de acordo com questão para questão é a pergunta. O cálculo é sempre o mesmo. A interpretação que a gente dá para o diagrama, ela é guiada pela pergunta. Beleza? O mais importante é saber montar esse diagrama. Esse diagrama que é fundamental para a gente poder conseguir resolver qualquer tipo de questão assim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida mais? Não? Ah, então, muito bem.